Quantos livros você já leu sobre mentalidade, sobre como parar de procrastinar, sobre mudar de vida? Quantos vídeos você já assistiu com a mesma promessa de uma transformação radical baseada em mudança de mindset, em força de vontade, em pensamento positivo? Esse vídeo aqui não é sobre isso não. Tá? O objetivo aqui não é instalar um novo drive de mindset, como muito coach barato aí promete. É simplesmente aplicar 5 passos, 5 pequenos ajustes de baixo esforço no teu sistema operacional diário que vão multiplicar a tua produtividade e vão deixar a tua vida mais leve. E esses 5 passos são concluir tarefas curtas na hora, respirar do jeito certo para regular teu estado emocional, aprender a suportar o tédio, fracionar tuas metas e manter o corpo em movimento ao longo do dia. Agora eu vou destrinchar cada um desses itens e a lógica por trás e com exemplos de como isso entrou na minha vida recentemente. Eu percebi que o problema central da produtividade moderna é a sobrecarga de decisões e o ruído de tarefas inacabadas. O teu cérebro opera de forma análoga a um smartphone com dezenas de aplicativos abertos em segundo plano. Cada tarefa em aberto, aquele WhatsApp que você leu mas não respondeu, a louça na pia, a conta, né, os boletos que você precisa pagar, mas ainda não pagou, aquele e-mail que você não respondeu, tudo isso consome uma fração de bateria mental. E o resultado disso é uma exaustão cognitiva constante. Você termina o dia com a sensação de que não fez nada, mas na verdade você trabalhou o dia todo. Por isso que a premissa desse vídeo é que, em vez de focar em objetivos vagos, a abordagem estratégica é otimizar os sistemas que governam a tua energia e o teu foco atencional. Eu vou apresentar 5 hábitos que oferecem vantagens desproporcionais com esforço mínimo e um retorno bem acima do esperado. O primeiro ajuste é sobre a maior fonte de desperdício de energia mental, tarefas pequenas que ficam abertas. O problema aqui não é a tarefa em si, é o número de vezes que você toca nela. Por exemplo, você vê um e-mail, você vê uma mensagem no WhatsApp, lê, sai da conversa, fecha, né? Pensa que depois você vai abrir de novo, vai responder depois, mas só que cada um desses toques é um ciclo de processamento que te custa energia mental sem te levar adiante. É como pagar juros cognitivos por algo que era barato de ser feito no momento. Então a solução é simples e direta. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser concluída, você vai na hora e faz ela. Isso vale para responder uma mensagem simples, pagar um boleto, resolver um detalhe rápido, um toque só, você resolve, né? Você encosta nele e conclui. Eu demorei para perceber o quanto isso pesava para mim. Eu tinha diversas pequenas tarefas, essas pendências, né? Mensagens rápidas que se acumulavam porque parecia bobagem, né? Eu poderia resolver depois, só que isso de forma repetida vira um ruído constante. Quando eu passei a resolver essas coisas na hora, a responder, a arquivar, a apagar, a colocar na agenda, a diferença foi visível no mesmo dia. A mente ela fica mais limpa e assim sobra espaço de processamento e você deixa de gastar energia relembrando aquilo o tempo todo. Esse primeiro ajuste freia o ruído, só que para aproveitar essa economia de energia, o teu estado físico e neural precisa estar minimamente regulado. Aí entra o segundo ajuste. É uma ferramenta respiratória muito simples e que eu uso para regular o meu estado mental rapidamente, principalmente quando eu percebo que eu estou entrando num modo mais reativo ou ansioso. Eu chamo isso de reset respiratório, porque é exatamente isso, um jeito direto de diminuir a excitação do sistema nervoso central em menos de 1 minuto, usando um padrão de respiração que o corpo já faz sozinho ao longo do dia. O objetivo dessa respiração é bem objetivo. A gente faz 2 inspirações seguidas de uma expiração longa. O primeiro passo é inspirar pelo nariz até o máximo confortável. Depois, sem soltar o ar, você vai fazer uma segunda inspiração curta, como se quisesse completar o tanque. Em terceiro lugar, você vai soltar o ar devagar pela boca, como uma expiração mais progressiva, mais prolongada. Esse padrão é conhecido na fisiologia como suspiro e ele ajuda a reexpandir os alvéolos que ficam parcialmente colapsados quando a respiração está mais curta, superficial ou acelerada, que é bem comum
em fases onde a gente está mais estressado, mais ansioso. E essa segunda inspiração finaliza essa expansão e melhora a tua ventilação. Essa inspiração longa, ela tende a puxar o teu sistema para um estado mais parasimpático, ou seja, um estado interno de menor alerta e maior estabilidade. Na prática, a sensação é de mais clareza mental, mais estabilidade, menos reatividade emocional, porque o corpo sai daquele pico de ativação. Eu uso isso em momentos bem específicos, antes de uma chamada que eu sei que pode ser mais tensa, ou quando eu percebo que minha cabeça está indo rápido demais, eu faço 2 ou 3 rodadas sentado mesmo. Obviamente isso não muda o assunto da reunião, nem vai resolver meus problemas por si só, mas vai melhorar a minha capacidade de processar sem entrar num estado emocional defensivo. É uma margem pequena, mas que na hora certa faz diferença. Esse reset ajuda nos picos de estresse, só que o dia também tem outro lado. Aqueles intervalos vazios em que você não está fazendo nada específico, nada muito complexo, e aí entra o terceiro ajuste que você deve fazer e que eu fiz e trouxe bastante resultado. A gente criou uma aversão no mundo moderno ao tédio. Qualquer micro vazio vira o celular, vira um áudio, vira um vídeo, vira uma distração. Só que o tédio tem um valor estratégico real. Ele permite que nosso cérebro saia do modo reativo, que é consumo de estímulo, e entra no modo de processamento, em que ele organiza as informações, consolida a memória e conecta ideias, além de produzir insights de forma mais efetiva. O problema é que se você preenche todos esses espaços vazios, o cérebro não fecha os ciclos. Você não dá chance para ele reorganizar nada. Caminhadas que você deveria fazer sem escutar nada viram podcasts, refeições viram tela, TikTok, Reels, fila vira um scroll no Instagram. Você vive o tempo todo em input. Só que a solução é quase o oposto do que parece intuitivo. Você precisa preservar momentos sem estímulos, caminhar sem podcast, comer sem tela, sentar 5 minutos em silêncio. No começo isso incomoda porque você percebe o quanto estava dependente de estímulo constante, mas isso é esperado. Na minha vida isso ficou óbvio. Eu era o tipo de pessoa que otimizava até o banho com um podcast que eu gostava de estudar. Eu parei de fazer isso e nos primeiros dias deu até uma irritabilidade porque parecia que eu estava perdendo tempo. Sempre gostei de otimizar muito as coisas. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que era justamente naquele silêncio que eu resolvia problemas do trabalho, reconstruía ideias e organizava capítulos inteiros de projetos que estavam em andamento. O cérebro precisa de espaço vazio para conectar pontos. Se não existe esse vácuo, não existe um processamento. Com isso, o estado mental começa a ficar mais claro, só que clareza não sustenta a execução sozinha. Para manter o esforço a longo prazo, você precisa mexer na maneira como você organiza suas metas. Aí entra o quarto ajuste que eu quero trazer aqui para vocês. A motivação, gente, não é algo místico, não é algo que você tem ou não tem. Ela é uma resposta neuroquímica, a recompensa. Se você entende isso, você para de depender de ânimo e começa a depender de engenharia de feedback. O erro clássico das metas grandiosas é que elas criam um deserto de tempo sem reforço positivo, sem dopamina. Por exemplo, perder 20 quilos, construir um negócio multimilionário, atingir um número específico de seguidores, tudo isso parece tão distante que o cérebro não enxerga um retorno palpável. E quando o retorno não aparece no curto prazo, a motivação não se sustenta. Então a solução para isso é fracionar essas grandes metas, para justamente te dar o estímulo dopaminérgico necessário para você concluir as grandes metas. Você cria marcos intermediários claros. Primeiro, perder 5 quilos, depois mais 5. Atingir um marco de receita, depois outro. Publicar 4 vídeos, depois atingir 1000 visualizações. Cada marco atingido vira um reforço mensurável e esse reforço alimenta o comportamento. Só que para fazer isso rodar, você precisa ter energia de base no corpo ao longo do dia. E aí entra o último ajuste. O quinto ajuste não é simplesmente treinar. Treino formal, exercício físico formal é outra conversa e continua sendo extremamente importante. Mas aqui a ideia é usar o movimento como um regulador fisiológico simples. Ficar sentado por horas muda tua química cerebral e reduz tua energia e teu foco.
Isso não é uma questão de falta de disciplina, é simplesmente a tua biologia. E a solução não precisa ser a academia 2 vezes por dia, nem uma sessão longa de exercícios. O que você precisa é quebrar o sedentarismo ao longo do dia com micromovimentos, pequenas doses de atividades que diminuem a tua percepção de cansaço. Então, uma caminhada curta, atender a ligação andando, fazer algumas flexões entre as tarefas, até dançar uma música inteira em blocos, entre os blocos das suas tarefas. O objetivo disso é mexer o corpo de propósito para impedir a estagnação. Eu uso isso especialmente quando eu estou escrevendo ou trabalhando em blocos longos. E como eu atendo os meus pacientes e mentorados de forma remota, online, acabo ficando muito tempo sentado. Então eu coloco um timer de até 5 minutos, levanto, faço algumas flexões, caminho aqui na frente de casa, na orla e logo volto. Isso não é um exercício formal, é só uma forma de interromper horas seguidas de trabalho sentado. E isso tem uma boa evidência que melhora a energia e preserva o desempenho ao longo do dia, porque ficar sentado muito tempo acaba derrubando o teu foco atencional. Sem isso, eu entrava num padrão de névoa mental no meio da tarde e tentava vencer isso na força de café ou de outro estimulante. Com isso, eu mantenho um nível de clareza mais estável sem depender de empilhar estimulantes. No fim, a lógica central é essa. Não se trata de virar outra pessoa e nem de criar uma identidade de alta performance. É só instalar ajustes pequenos que funcionam a favor da psicologia natural, com baixa fricção. Você não precisa de uma revolução, você precisa de um sistema rodando redondo. Então escolhe um desses ajustes que eu trouxe para você e começa hoje mesmo, o que parece mais fácil de começar. Aplica por uma semana com consistência, observa o efeito e depois você começa outro, tá? Não por uma crença, mas sim como um teste. Um teste bem feito não precisa de fé. Se essa abordagem faz sentido para você, eu tenho diversos outros vídeos sobre medicina, sobre ciência, sobre comportamento que podem te interessar. Então se inscreve aqui e eu te vejo no próximo vídeo.